Olá, querido, a graça e a paz. Eu sou o pastor Bruno Monteiro, estou aqui para compartilhar mais um vídeo super especial para abençoar a sua vida e o seu ministério. Eu quero estar falando hoje sobre os 7 inimigos do discipulado. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 8: "E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos." Jesus ele diz que o verdadeiro discipulado, ele gera frutos. E na verdade, não apenas frutos, mas muitos frutos. E analisando isso, existem coisas que atrapalham um discipulado de dar fruto. O bom discipulado ele tem que dar fruto. Quando ele não dá fruto é porque alguma coisa está atrapalhando. E aí eu quero dizer para você, anotar aí, 7 inimigos do discipulado. 7 inimigos que atrapalham o seu discipulado de dar fruto. Quer anotar? Vamos lá. Inimigo número 1. O inimigo número 1 é a falta de preparo. Todo o discipulado que gera fruto precisa ter preparo. O discipulador, ele precisa se preparar para se encontrar com seus discípulos no dia do discipulado marcado. O discipulador deve ter um conteúdo para poder compartilhar com seu discípulo. Ele não pode ir de qualquer maneira. Da mesma forma como você se prepara para ministrar uma mensagem no culto, da mesma maneira como você se prepara para liderar uma célula, é extremamente importante que você vá para um discipulado preparado, já com um texto bíblico, com um modelo daquilo que você vai falar, com um modelo daquilo que você vai compartilhar e perguntar para o seu discípulo. Você precisa se preparar, porque a falta de preparo, ela atrapalha o seu discipulado e impede o seu discipulado dele ser frutífero. Vamos lá. Inimigo número 2 é o domínio do discipulador. Querido, o discipulado não pode ter domínio e opressão do discipulador. Não é por força e nem por violência. Nós não mudamos a vida de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. E uma das coisas que o discipulador precisa entender bem é que ele não é o dono do seu discípulo. O discipulador precisa motivar o seu discípulo a crescer em Deus, a ter experiências com Deus, e essas experiências é que vai gerando a mudança, mas nunca por domínio, opressão, chicote, de maneira nenhuma. Se você trabalha um discipulado com esse domínio opressor, isso atrapalha o seu discipulado de frutificar. Ok? Vamos lá. O terceiro inimigo do discipulado é a falta de transparência. Nossa, quando tem falta de transparência, o discipulado parece que trava. Quando tem falta de transparência, o discípulo ele fica com a sua vida completamente engessada, gera opressão na vida do discípulo se ele não for transparente, gera depressão, gera desânimo, o cara vai para o discipulado desmotivado e tudo isso porque ele não está sendo transparente das coisas que ele tem sentido, das coisas que ele tem pensado, das coisas que ele tem enfrentado no dia a dia. O bom discipulado, o discipulado que frutifica, ele tem transparência. Se não tiver, você está deixando esse terceiro inimigo destruir o seu discipulado e impedir que ele dê fruto. Vamos lá. Quarto inimigo do discipulado é a falta de compromisso. E esse inimigo, ele pode atingir tanto o discipulador quanto o discípulo. Como assim? A falta de compromisso ela pode acontecer com um discípulo que não está nem aí. O discipulado está marcado, tem hora marcada, tem dia marcada e ele esquece muito facilmente. O discípulo não liga para poder dar uma satisfação, se não vai poder ir, e depois se justifica quando o discipulador vai comprar. O discípulo não tem compromisso nenhum com o seu discipulado. E aí isso impede você de frutificar. Agora, essa falta de compromisso, ela também acontece em algumas vezes com o discipulador. É o discipulador que se esquece dos seus discípulos. É o discipulador que ele o discípulo vai atrás, vai na hora marcada, tá lá o discipulador, eu esqueci, era o nosso dia, era o nosso horário. Isso vai minando o discipulado, fazendo com que ele não funcione da maneira como tem que funcionar e faz ele não dar frutos. Então, você precisa, se quer que o seu discipulado dê fruto, vencer esse inimigo da falta de compromisso, ok? O quinto inimigo do discipulado é a soberba. Nossa, eu vou dizer para você,
Uma das coisas mais terríveis que tem é você estar cuidando, discipulando uma pessoa que ela é soberba a ponto de ela conhecer de tudo, ela sabe de tudo. Tudo a pessoa ela conhece, você vai compartilhar um texto bíblico, ela já sabe, você vai falar sobre um assunto, ela já sabe. A pessoa ela é tão soberba que tudo ela centraliza no conhecimento dela. Isso impede. Nós precisamos nos esvaziar para poder aprender uns com os outros. Então, se você quer ser um bom discípulo e fazer o seu discipulado fluir, seja humilde, quebrantado, esvazie, sabe? Procure aprender coisas novas com o seu discipulador. Agora, também tem o outro lado da moeda, que são discipuladores que são soberbos. Só eles querem falar. Só ele, o cara quer falar, falar, falar. E às vezes o discípulo quer compartilhar uma experiência, às vezes o discípulo quer contar uma história e nem pode. Porque o discipulador ele é tão soberbo que ele acha que todo conhecimento está com ele e é ele que vai passar tudo. Isso atrapalha. Se você é um discipulador soberbo demais, isso atrapalha você de alcançar, de conquistar o coração do seu discípulo e de fazer o seu discipulado dar fruto, de fazer o seu discipulado frutificar. Ok? Vamos lá. O sexto inimigo do discipulado é a mentira. Irmãos, a Bíblia ela diz que o diabo ele é o pai da mentira. A Bíblia conta uma história lá em Atos, o caso de Ananias e Safira, que eles morreram por causa de uma mentira que eles contaram. Sabe? Existem discipulados que estão morrendo por causa da mentira. São discípulos que contam mentira para os seus discipuladores. Às vezes, discipulador que conta uma mentira para o discípulo. E sabe o que isso faz? Isso quebra a confiança do relacionamento de discipulado. Isso está matando o discipulado. Se você é um discípulo que toda hora fica contando mentira para se desculpar de alguma coisa com o seu discipulador, quando ele te pergunta, quando ele te confronta em alguma área, você coloca mentira, a mentira ela vai matar o seu discipulado e vai impedir você de dar fruto, querido. Então vença esse inimigo da mentira, seja verdadeiro, porque se você deixar a mentira ela prevalecer no seu discipulado, isso vai quebrar a confiança. E quando há quebra de confiança em um discipulado, isso depois é complicado de você ajustar e recuperar isso novamente, leva tempo, entendeu? E o sétimo inimigo do discipulado, imagina o que é? É a fofoca. É isso mesmo. Que coisa terrível. Que coisa terrível que atrapalha demais o discipulado. Sabe o que eu tive pensando? Eu nunca vi na minha vida um fofoqueiro que seja ungido. Nunca vi um fofoqueiro ungido, cheio de unção. É por isso que quando tem fofoca no discipulado, não dá fruto, não tem como crescer e não tem como frutificar. E essa questão da fofoca, às vezes a gente pensa que é só, é o discipulador que ele pode contar da vida do discípulo e tal. É bem verdade que isso daí pode acontecer e não deve acontecer. O discipulador precisa ser alguém de muita confiança, onde tudo que ele receber do seu discípulo, ele vai guardar com ele mesmo. Jamais pode ter fofoca. Agora, também é verdade de discípulos que sentam para fazer o seu discipulado, eles não falam da vida deles, só falam da vida dos outros. Tem gente que vai ser discipulado e é para ela abrir aquilo que ela está passando, pedir orientação da vida dela, pedir ajuda da vida dela, só que ela não fala nada da vida dela, ela só fala da vida dos outros. Fala do irmão da célula, fala do parente, fala do vizinho, fala do esposo, fala da esposa, não fala nada dela, só fala da vida dos outros. Isso atrapalha você de frutificar no seu discipulado. Ok? Então tá aí, esses são os 7 inimigos do discipulado. É importante você anotar para você não deixar esse inimigo atrapalhar o seu discipulado de frutificar. E eu tenho certeza que se você levar isso a sério, você vai arrebentar a boca do balão. Ok? Bom, eu tenho uma série de vídeos chamado Discipulado 1 a 1 na Prática, que eu já tenho colocado ele no ar. Se você quiser, entra aí no nosso canal do YouTube, dá uma pesquisada aí, eu já devo estar já no 5º vídeo, mais ou menos, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar lá no primeiro passo a você ter o seu discipulado preparado. Ali eu vou te ajudar a você colocar um modelo de discipulado em prática que vai te ajudar a ter um discipulado frutífero, saudável e abençoador. Beleza pura?
Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinhazinho aí, compartilha, porque eu quero semear esse vídeo para poder abençoar a vida de tantos colegas que têm pedido ajuda, e aí você pode compartilhar nas redes sociais para poder abençoar, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana eu estou colocando, no mínimo, 2 vídeos novos para abençoar você, sua vida e seu ministério, ok? Deus abençoe muito, um beijo no seu coração, fique na paz.